E hoje quem vai falar conosco é o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas através da Leila Haddad Sacomã, minha amiga, irmã de anos, né, querida? Que eu agradeço, porque ela nunca fala não, terminou de fazer uma cirurgia, e está aqui, falou sim, né? E graças a Deus, o Deus que me vê. E eu só queria que você abrisse tua Bíblia no Salmo 33, versículos 13 e 14. Salmo 33, versículos 13 e 14. Uma das características de Deus, né, das qualidades de Deus é a onisciência. É o Deus que conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas e tudo. Tudo e todas as coisas. E o Salmo 33, 13 e 14 diz assim: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Eu tenho medo, me dá um frio no estômago. Eu tenho os dois sentimentos, eu tenho alegria, que eu não estou sozinha em nenhum lugar, né? O Senhor está me vendo, mas ao mesmo tempo, me dá um temor de caminhar, né? De maneira como Jó caminhou. Eu ainda vou ministrar sobre Jó, se Deus quiser. Leila, vem cá, minha amada. Francirene, vem cá, meu amor, vem orar pela Leila. Francirene foi minha adolescente. Né, querida? Minha filha do coração. Essa mulher só me manda mensagem de bênção. Só me conta bênção. Todo dia. Glória a Deus, né, querida? Te amo. Senhor, nós somos gratas por estar aqui, Pai, neste momento, para receber o Teu alimento, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha sobre a vida da Leila, faça dela um canal direto, Pai, que ela possa ser instrumento do Senhor para falar a cada coração que está aqui e que vai assistir. Muito obrigada por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Reveste ela com a Tua graça, com o Teu amor e com sabedoria que venha do céu, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai passar. Que alegria estar aqui. Vocês não podem imaginar como que isso é bom para minha alma, como isso fortalece o meu espírito e traz saúde para o meu corpo. A Edi falou que eu não sei falar não para ela, mas eu ainda vou aprender. Eu estou querendo fazer um curso para aprender, porque não fui nessa aula ainda. Aliás, quando ela me chamou para vir, eu estava péssima. Eu tinha feito uma cirurgia, um procedimento cirúrgico na região da tireoide, eu extraí uma paratireoide, e fiquei com uma descompensação de cálcio muito grande. E no dia que ela falou comigo, ainda bem que ela não me viu, porque se ela me visse, não sei como é que ia ser, né? E aí eu
eu falei para ela, me dá um dia. E ela falou, vai orar, mas eu não fui. A gente tem que falar a verdade, eu não fui, eu fui fazer conta. Eu gosto de contas, por isso que eu fui para exatas. E fui fazer conta, mas que contas que eu fui fazer? Eu peguei minha última dosagem de cálcio, contei quantos dias eu tinha que repor, fiz uma projeção, né, de acordo com pesquisas e tal, e aí no outro dia eu falei, eu acho que dá. E falei para ela, nem que seja na maca, eu vou. Mas estamos aqui. E foi muito interessante, porque quando ela falou comigo, como eu me mudei de casa e estava falando com a Eliana, né? Uma das grandes bênçãos de você mudar é que você se desfaz de um monte de coisa e abençoa muita gente. E eu me desfiz de muitos livros, eu sempre gostei muito de leitura, sempre gostei de ler, e me desfiz de muitos livros, mas fiquei com aqueles queridinhos, né? Tem uns que... E eu resolvi, enquanto eu não chegaram, que eu já encomendei alguns outros, eu resolvi reler os livros que eu já tinha lido há algum tempo. E fui ler novamente um livro muito antigo, que já teve muitas edições, chamado E a Bíblia Tinha Razão. E é um livro, eu gosto muito de arqueologia, é um assunto que eu acho assim, extraordinário, porque aqueles pesquisadores vão para aquelas terras onde não tem nem nada, nem ninguém, e eles ficam escavando, às vezes, anos ali, para encontrar uma pedrinha, alguma coisa, e através daquela peça, eles analisam, estudam, e conseguem, muitas vezes, contar a história de uma cidade inteira com os objetos que são encontrados. E eu estava, então, lendo, naquela semana, como foi que os escavadores haviam descoberto a antiga cidade onde Abrão morou, que é a famosa Ur dos Caldeus. E eu aprendi também no longo da minha vida que, na economia de Deus, Deus não joga palavras fora. Tudo que tem na Sagrada Escritura, no meu sentir, tem um objetivo, tudo tem um porquê. Ele não coloca uma cidade ou um personagem para dar mais volume no livro. E quando então eu estava lendo a forma espetacular como descobriram essa cidade, na hora eu fui na Bíblia, fui reler a história de Abrão, e mais que isso, se fosse Paulo dizendo, ele ia falar, talvez me perdoem na minha loucura, mas eu desenho mapas. Quando eu vou fazer algum estudo, e o meu marido fala assim, mas a impressora está aí, é só imprimir. Não, você não entendeu. Eu faço no papel de seda, eu passo no caderno, aí eu pinto o mar, eu pinto porque eu preciso entrar na história, eu preciso perceber a dificuldade que foi para eu poder entender, e para mim a história ganha outras formas. Quando eu faço isso, é o meu jeito de estudar. Aí eu faço mapa, eu prego na parede, e faço linha do tempo, é assim que eu faço para estudar. E fiquei encantada. Por quê? Ur dos Caldeus, ela sempre foi uma cidade, quando eu falo sempre, é coisa de menos de 100 anos atrás, uma cidade que os pesquisadores, os historiadores, achavam que era uma cidade que nunca existiu, que era uma lenda, porque só a Bíblia citava Ur dos Caldeus. E aí, então, como não existia nenhuma prova,
essa cidade ficou na dúvida. As pessoas duvidavam. Nós não precisamos de provas, mas as provas, elas são muito importantes, porque, como eu disse, elas contam uma história. E há menos de 100 anos atrás, ou seja, ontem, descobriram a cidade, Ur dos Caldeus. E aí, quando você lê o que foi descoberto, a quantidade de informações que esses arqueólogos trazem, como um deles até cita no livro, ele fala assim: depois que a gente vê o tipo de vida que Abrão deixou lá em Ur, nós temos que redimensionar a estatura de Abrão. Ele ganha outro tamanho para nós. Porque nós, às vezes, passamos, tão assim, ele morava em Ur, e aí ele foi embora, mas eu acho que a gente tem que ver um pouco esses detalhes para poder entender um pouco mais da história. Ur dos Caldeus era uma cidade importantíssima. Nós estamos falando de uma cidade de 4.000 anos atrás, 2.000 anos para trás de Jesus. E essa cidade tinha 65.000 habitantes. As casas eram muito grandes. As casas tinham 2 andares, tinham 14 cômodos. Na parte de baixo tinha um hall de entrada, que hoje nós chamaríamos de um lavabo, para as pessoas lavarem os pés e as mãos. Depois tinha um pátio com aqueles mosaicos todos desenhados, e além do pátio tinha a cozinha, algumas salas, sala de refeições, sala de visitas e o quarto dos criados. No segundo piso tinha o quarto dos hóspedes e os quartos dos moradores da casa. Então, quando a gente pensa que Abrão, que era um homem muito rico, ele morava numa cidade desse porte, foram encontradas receitas de médicos, receitando remédios para os seus pacientes, boletins escolares, provas dos alunos, e uma quantidade de coisas assim que não dá para a gente ficar falando, porque nós temos outras coisas para falar. E nessa cidade morava então Abrão casado com a sua meia-irmã, que Sarai era meia-irmã de Abrão. Nós temos que lembrar que o casamento consanguíneo, ele ainda não havia sido proibido. Então, era muito comum que irmãos se casassem. Então, nós temos Abrão casado com Sarai, o irmão dele chamado Naor, e um terceiro irmão chamado Arã, e seu pai que se chamava Terá. Então, nós temos essa família que mora em Ur dos Caldeus. O livro de Josué vai nos contar em Josué 24:2, que Terá era pagão. Abrão foi criado no paganismo, serviam outros deuses. Desde que era pequeno até jovem, nós não sabemos com que idade ele se converteu. O fato é que eu acho isso assim extraordinário. Por quê? Porque Deus, na soberania dele, ele fez o desenho, ele fez o projeto, ele fez um plano de formar um povo e, através desse povo, trazer o filho dele para redimir o homem, redimir a terra e construir uma nova terra. Você sabe que Deus prometeu
esse descendente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente, lá no chamado proto-evangelho, que é a primeira anunciação do evangelho, lá no Gênesis 15, logo depois da queda. Esse descendente não veio da linhagem direta de Adão, Adão falhou, também não veio por Noé, apesar da integridade de Noé, mas Deus viu um homem numa terra idólatra, numa terra pagã, onde existia um templo muito grande, um templo que chegava a medir 100 metros por 60, dedicado ao Deus da lua, que era esse o Deus que a família de Terá servia. Os olhos de Deus estavam procurando quem era esse homem, que mais tarde Deus chamaria de amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Quem seria esse homem que teria um coração igual ao de Deus, perfeito com o de Deus, pensando as mesmas coisas que Deus, que a partir desse homem, então, ele traria toda uma família, e através dessa família, ao longo do tempo, quando chegasse a plenitude dos tempos, o Verbo se faria carne e habitaria entre nós. Eu quero então que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas. Nós vamos ler só um verso em 2 Crônicas, no capítulo 16. E se você não tem problema em rabiscar a sua Bíblia como eu, rabisca esse versículo. Capítulo 16, 2 Crônicas, é o Antigo Testamento, logo depois de Reis. Todo mundo encontrou. Reis, Crônicas antes de Esdras. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Só a parte A, porque daí existe uma fala de uma exortação ao rei Asa. Eu vou ler de novo. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso, para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Agora, você vá, por favor, a Gênesis, capítulo 16. Eu vou pedir a sua paciência e vou ler o capítulo todo, devido à importância do texto. Gênesis capítulo 16, diz assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai. Já é a segunda vez que a gente vê no Gênesis a mulher oferecendo ao homem uma coisa que ela não deveria. Versículo 3.
E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão, ele ainda chamava Abrão. Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que eu venho sofrendo. Mas Abrão ponderou, pois bem, tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, perto do Egito, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo orientou-a: volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida, dará luz a um filho e lhe darás o nome de Ismael, porquanto o Senhor te socorreu no seu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Ao Senhor que lhe falou, Agar lhe deu esse nome: tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela perguntara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que esse poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Ber-Lai-Roim, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz a um filho de Abrão, e esse deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos, quando Agar o fez pai de Ismael. Pai, aqui está a tua palavra, santa, palavra que não contém erros. Pedimos, Deus, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor mesmo ministre a nós as verdades que o Senhor tem dentro desse texto, tão rico, tão precioso. Que o Senhor nos ajude a aprender com os erros e acertos dessas pessoas que vieram antes de nós e que prepararam o caminho para que o Senhor Jesus viesse na plenitude dos tempos. Obrigada, Pai, porque os teus olhos estão sobre nós, nada escapa dos teus olhos. Continua olhando para nós com os teus olhos de amor e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ver um mapa, por favor. Vocês vão ter que ver mapa comigo. Nossa história começa aqui. Essa é a região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, Bagdá. Aqui, nessa longínqua Ur, chamada Ur dos Caldeus. Essa região aqui, ele tem que vir aqui, em Canaã.
Mas essa região é intransponível devido a um deserto e uma região que não tem como passar. E ele também precisa estar às margens de rio, né? Aqui a gente tem muito rio, é o Crescente Fértil, e ele vai subir então. Ah, tá, obrigada. Ele vai, então, sair daqui de Ur, ele vai passar por Babilônia, vai até Mari, uma cidade muito, muito importante. Ele vai passar no todo, na trajetória dele, ele vai passar por 8 países. Ele vai andar muito, e nós temos que lembrar que ele está indo, eu não sei exatamente do que, Leila, acho que ele estava indo de jumento, porque os camelos, a essa época, me parece que ainda não eram domesticados, mas não importa. Daqui de Ur até Harã, tem uma distância de mais ou menos 900 quilômetros. Se você pensar que daqui até o Rio de Janeiro são 700 quilômetros, você leva 8, 9 horas de carro, você imagina o tanto que levou uma caravana de pessoas que tem que parar, descansar, tem que ir no banheiro, tem que etc., tem que arrumar comida, os animais têm que descansar. Então, ele sai daqui de Ur e, ao invés dele vir aqui em Canaã, eles param aqui em Harã, que tem o mesmo nome do terceiro filho do irmão mais novo de Abrão, que se chamava Harã. Harã morre aqui em Ur e deixa um filho chamado Ló, que nós conhecemos a história. E Abrão leva esse sobrinho junto. Então, quem parte daqui, Naor não vai. O segundo irmão não vai, ele fica aqui em Ur. Então, quem parte daqui? O pai da clã, que é Terá, Abrão, sua esposa e meia-irmã Sarai, e Ló, servos e servas e gado, e eles vão então, de Ur, eles vão até Harã. Aqui em Ur, quando eles ainda serviam outros deuses, Deus aparece para Abrão. Famoso Gênesis 12, e dá uma ordem a Abrão, fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, eu mudei de casa agora, mudei só de bairro, aqui em Bauru mesmo. Eu fiquei pensando uns 2 anos, para mudar de bairro só. Percebeu já, né? Ele mora aqui em Ur, num palacete. Ele é uma pessoa respeitadíssima, por conta da situação financeira, um negociante respeitado. E aí, a proposta que Deus faz para ele, é que ele vá morar numa barraca. Mas para que cidade? Não sei. E eu fico imaginando, por isso que eu falo para vocês, eu tenho que fazer mapa para eu entrar no personagem. Eu fico imaginando o que os amigos ou as pessoas que se relacionavam comercialmente com ele falavam: mas escuta, você vai mudar para onde? Não sei. Mas você vai morar em que lugar? Numa barraca. Mas e sua casa? Vai ficar. Mas e seus amigos? Vai ficar tudo aí. Mas escuta, por que você está indo embora? Não sei. Na verdade, ele sabia. Lá em Hebreus 11, vai falar que Abrão, ele ansiava por uma terra com fundamentos eternos, onde o construtor e o arquiteto era Deus.
Que conversão é essa desse homem? Ninguém na cidade dele tinha ouvido falar desse Deus Jeová. Todos na cidade eram devotos de um Deus chamado Nana. Um Deus a quem, segundo os encontros arqueológicos, dizem que anexo ao templo tinha cozinhas enormes, com lareiras e marcas de faca, onde eles sacrificavam os animais para oferecerem ao Deus Nana. E Abrão larga tudo para trás. Aliás, se você olhar no capítulo 11, no final do capítulo 11, tem um registro muito interessante que a gente não consegue entender, mas diz que Terá pegou o seu filho, sua nora e seu neto e foi embora para Arã, dando a ideia de que teria partido dele, do pai, do chefe da clã, de vir para Arã. Nós não sabemos, o que nós sabemos é que quem foi chamado foi Abrão. E eles param aqui em Arã, que é um fato também muito interessante, que também é uma cidade idólatra. É uma cidade onde o Deus Jeová é totalmente desconhecido. E eles fixam residência aqui. E acontece uma coisa interessante aqui em Arã. Abrão, que já era rico, ele se torna muito mais rico. E aí Terá morre, o pai morre aqui em Arã. Aí então diz o texto que Abrão, então, finalmente ele decide ir para onde Deus o mandara. Então ele pega todo o gado dele, todos os servos, servas, a sua esposa, o seu sobrinho, e eles descem para Canaã. E eles fixam residência aqui em Canaã. Só que nós sempre pensamos em Abrão, pai da fé, que não titubeou, que não... Ele teve lá os deslizes dele, né? Nós não temos tempo agora de falar, mas ele teve. Tanto que ele não fica aqui. Quando vem a fome, ele vem para o Egito. E aqui ele apronta também, né, uma mentira aqui com o faraó, dá uma complicada aqui, e aí ele tem que sair assim, entre aspas, meio fugido, e aí sim ele se estabelece em Canaã. E a nossa história então começa aqui. Ela não tem filhos. Você sabe que a mulher que não tinha filhos, ela era olhada dentro da própria família e pela sociedade de um modo geral, como uma pessoa que não tinha a bênção de Deus. Talvez pelo fato, de que como havia a promessa desse que viria através da mulher, para redimir a terra e nos redimir, essa mulher estéril jamais poderia trazer o Messias ao mundo. Eu não sei se é daí. Eu sei que o fato que da mulher, hoje, aliás, há muito tempo atrás, que ter ou não ter filhos é uma decisão da mulher, do casal, eles decidem não ter. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo, a quantidade de filhos mostrava, era um sinal de que a bênção de Deus estava ali. E ela, quando ela sai daqui de Arã, ela tem 65 anos. Um pouco mais nova do que eu. E aí, eles têm uma promessa de que eles iam ter uma descendência muito grande, muito numerosa,
Mas 10 anos se passaram. Eles vieram para cá, foram durante um tempo para o Egito, voltaram para Canaã. Israel está aqui, tá bom? Israel está aqui. E nada acontece. Essa criança não vem. E ela se lembra de uma coisa, Sarai. Você põe para mim uma foto do Código de Hammurabi? Gente, não é aula de história, que eu queria muito passar tudo isso. A outra, por favor, a outra. Aqui é o Museu do Louvre. O dia que eu for para lá, eu não vou ver a Mona Lisa, eu quero ver o Código de Hammurabi. Quero muito ver. Quem foi Hammurabi? Ele foi um rei de Babilônia. E ele resolveu escrever um código que, pensava ele, ia favorecer os fracos, ia favorecer as mulheres, só que era um código assim muito complicado, porque era na base da vingança. Então, é uma pedra toda entalhada, a pedra mede mais de 2 metros, por quase 2 metros na base, e aqui nessa região, dá outra foto para mim, por favor. Não, a outra. Isso, essa aqui. Esses são chamados escritos cuneiformes, e os historiadores gastaram maior tempo para poder entender. Essa pedra foi toda entalhada, e aqui tem... obrigada, era isso, viu? Muito obrigada. Aqui tem quase 300 leis de como é o primeiro código civil escrito, esse Código de Hammurabi. E ele trata muitas questões de empregados, de servos, de compra de terreno, de construção de casa, de como que o engenheiro deve fazer, não existe engenheiro, mas como que devia construir uma casa, enfim, é um código bastante amplo. E ele gasta alguns itens, alguns artigos desse código para dizer o seguinte: quando a mulher não podia gerar filhos, ela poderia lançar mão de uma escrava sua, e essa senhora teria filhos através da escrava. E aí eu tentei entrar na cabeça dessa escrava, que na verdade ela não era escrava, ela era uma serva. Qual que é a diferença? A escravidão é uma coisa horrível, nojenta, né? Mas ela existiu. Existiam os escravos domésticos e existiam os de fora da casa, né? E ela era uma serva de dentro de casa. Possivelmente, ela era para Sara o que Eliezer era para Abraão. Era uma mulher que cuidava pessoalmente da sua senhora. Penteava o seu cabelo, vestia sua roupa, arrumava sua cama. Estava ali sempre à disposição da sua senhora. E penso que ela deveria ser jovem, porque Sarai não ia pegar uma pessoa velha assim como eu né? Não ia, porque não tem como. Essa moça talvez fosse bonita, não sei. Eu sei que Sarai um dia olha para essa mulher e fala: vem cá, para de limpar isso daí, porque hoje você vai dormir com meu marido. Eu fiquei imaginando isso. Eles moravam em tendas, tenda separado por um tecido. Como que foi essa situação de você, né, abrir a porta do seu quarto, falar para o seu marido: entra, dorme com essa moça? Como que Sara ficou fora desse quarto? Como que essa moça se sentiu
tendo relações com um homem que já era um idoso, ele tinha 85 anos. O que ela sentiu ali naquela hora? A gente não sabe, mas a gente imagina, né? Quando você monta esse cenário, né, dentro da cabeça da gente, a gente imagina uma porção de coisas. O fato é que essa moça engravida, e o sábio Salomão tem um provérbio, no capítulo 30, se não me engano, do verso 21, que diz que uma coisa que faz a terra estremecer é quando uma serva toma o lugar da sua senhora. Quanta sabedoria tem na Bíblia. Quanta sabedoria. A Bíblia é que nem uma mina de pedras preciosas, que quanto mais você cava, mais pedras você encontra. Porque o que acontece? Sara, Agar, a serva, ela não consegue lidar agora com essa situação. Porque veja, de uma funcionária simples, que está ali penteando o cabelo da sua senhora, ajudando a vestir, lavando as roupas, não sei o que ela fazia, mas imagino que tudo isso, de repente ela se vê mãe do herdeiro de toda aquela fortuna de Abrão. E aí é muita coisa para a cabeça dela, é muita coisa, porque daí ela vislumbra um mundo com o qual ela nunca tinha sonhado. Ela vê a possibilidade dela se igualar à sua patroa. E aí então, ela começa a pensar algumas coisas e ela usa aquela barriga é um troféu, que é um aguilhão que ela usa para espetar a sua senhora. E aqui a gente pode fazer uma nota de rodapé, que eu ainda não entrei nos pontos da mensagem, mas eu vou correr. Muitas vezes a gente faz isso, na nossa humanidade, na nossa crueldade. Muitas vezes, quando nós temos alguma coisinha que a outra pessoa tanto quer, nós damos vistas àquilo. E Agar, então, usa aquela barriga, usa aquela gravidez. Eu não sei o que ela faz exatamente, mas a Bíblia fala em desprezo. Ele começa a desprezar. A gente não sabe se era com palavras ou se ela... esse vestido agora está apertado, porque olha, minha barriga como está grande. Então a senhora pediu para eu lavar seu sapato, mas hoje o nenê está chutando tanto, agora hoje eu não posso, não sei o que ela fazia. O fato é que ela começou a desprezar a sua senhora, num ponto que Sarai não aguentou mais e foi combater com o seu marido, falou: eu não aguento mais. Ele falou: a serva é sua, faz o que você quiser. E ela começa a maltratar a sua serva, também não sabemos como. É possível que tenha havido agressão física? Sim, é possível. É possível que tenha havido agressão verbal? Muito provavelmente. E a agressão é tamanha que essa moça, veja bem, ela prefere fugir para o deserto sozinha, talvez ter a morte como sua companheira, a ficar ali onde ela estava. Eu estive num deserto uma vez, e eu posso dizer que é complicado, porque no deserto
além de areia, você tem um sol que te machuca, ele chega a machucar durante o dia. E de noite tem um vento que te machuca da mesma forma. E você tem uma sede que água nenhuma do mundo mata, é uma sede diferente da que a gente tem normalmente. Mas ela prefere isso. E a Bíblia vai falar que ela estava perto do deserto de Sur, e esse deserto é bem quase na fronteira do Egito, ou seja, ela ia voltar para a terra dela. Mas aí acontece uma coisa, o anjo do Senhor a encontra, os olhos do Senhor a veem. E veja só que interessante, que coisa espetacular. É a primeira vez na Bíblia, e para uma mulher egípcia, que o anjo do Senhor, com letra maiúscula, tipificando Jesus Cristo, aparece para um ser humano, para uma mulher, e uma mulher egípcia. Isso é incrível. E o anjo então pergunta para ela: escuta, o que você está fazendo aqui? Aonde que você vai? O que está acontecendo? O que você está pensando? Você está grávida, você vai ter um bebê, você está num lugar perigoso. Ela fala: eu estou fugindo, não aguentei aquela situação. E o anjo fala assim: volta. Volta e se humilha. Ai, que difícil. Volta, se ajoelha diante da sua serva. Por quê? Porque eu vou te falar, o próprio Jesus falando, você vai ter um filho, o nome dele será Ismael. Ele será igual um jumento bravo. A mão dele sempre vai estar estendida para lutar, e ele vai sempre morar perto dos seus irmãos. E você sabe que é em Ismael que nós temos a origem dos povos árabes. E você então, toda vez que ouve uma notícia de um conflito lá no Oriente Médio, você sabe que o nascedouro desse conflito está aqui, em Ismael, nesse ato de Sara. E ela fala assim: nossa, eu estou falando com o Deus que me vê, Ele me viu. E ela obedece, ela vai, toma esse caminho difícil de volta, a gente não sabe o que ela estava pensando, porque ela também sabe que ela havia sido promovida de escrava a serva, que era sim um degrau bastante alto, mas ela sabe que nesse código de Hammurabi, quando a serva era encontrada em falta ou em rebeldia, ela poderia ser marcada a ferro e ela voltaria a ser escrava. Ela sabe de tudo isso, mas ela obedece o anjo. Por quê? Porque a fala do Senhor Jesus é irresistível. É irresistível quando Ele chama, quando Ele fala. Ainda que queiramos resistir, não existe possibilidade. Aquela voz do Senhor Jesus. E ela volta, ela se humilha, e esse bebê nasce. Só que esse bebê não é dela. Ela emprestou a barriga, e esse bebê é da sua senhora. Mas ela está ali na casa, junto com eles. Mas, como Deus não muda, e Ele não muda nunca, Ele volta e fala assim: Abraão, você não entendeu. Aquela promessa que eu fiz para você, não era esse caminho, esse atalho que você pegou aí, é de Sara. Não, mas Sara está com 90 anos agora. Mas ela vai ter um filho. Como assim? 90? Vai ter, eu estou falando que vai ter.
E Deus fala uma coisa maravilhosa, Ele fala assim, na próxima primavera, na minha versão fala primavera, em outras fala daqui a um ano, eu vou voltar e ela vai estar com essa criança nos braços. E assim acontece então, e Isaac nasce, Isaac que é o filho da promessa, e nós poderíamos, diante dessa história aqui, fazer vários caminhos e ir por várias explicações, as alegorias que Paulo vai falar, tanta coisa, mas eu queria fazer 3 resumos rápidos para a gente extrair algumas lições. Primeiro ponto que eu queria ressaltar é que Deus, baseado em 2 Crônicas 16:9, os olhos de Deus estão passeando para a terra para procurar filhos e filhas que lhe obedeçam, que tenham um coração igual ao dele. Aliás, eu quero falar para vocês, se você ainda não viu uma mensagem que a Eide falou aqui algumas semanas atrás, chamada Alinhando a Nossa Vontade com a Vontade de Deus, eu vou te pedir, faz um favor para você e ouça. Não é para mim, por favor, faz para você. É uma mensagem extremamente importante, bíblica, uma mensagem com começo, meio e fim, recheada de versículos. Leia, veja isso. Eu ouvi 2 vezes. A primeira vez que eu ouvi, eu estava fazendo almoço. O almoço ficou uma delícia, porque fazer almoço com a voz da Eide de fundo é outro sabor, né? É outro sabor. Mas depois eu fui ouvir com a Bíblia na mão, aí já é outro departamento, para você ver a profundidade da mensagem. E quando ela fala que nós temos que alinhar a nossa vontade, por quê? Porque Deus falou por boca do profeta Malaquias, ele falou, o Senhor não mudo, Ele não muda, independente de você querer, não querer, gostar, Ele não muda, o plano dEle é eterno. Jó 42:2 diz, eu sei que os teus planos não serão frustrados, nenhum deles. Tudo que Deus falou que ia fazer, Ele faz. Pode levar 25 anos, como levou no caso de Sara, mas Ele faz. Por quê? Porque Ele não é humano, Ele não volta atrás, Ele não muda ideia, Ele não tem crise de humor, Ele não tem crise de estabilidade, Ele é Deus. E Ele está determinado. Queridas, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ele está determinado a formar uma noiva, porque Ele quer fazer o casamento do filho dEle. Ele está preparando uma festa que chama Bodas do Cordeiro. E esse Cordeiro virá nos buscar. Ele vem buscar a noiva dele para celebrar uma festa como nunca houve. E essa obediência que os olhos dele buscam aqui na terra, é para você, para eu, para nós descobrirmos em que parte do plano nós estamos. Aonde é que a gente está nesse desenho que Deus fez para poder construir e poder embelezar essa noiva que já está se arrumando, ela já está pondo os laços no cabelo, já está arrumando o sapato, ela já está, ainda que nós vejamos, você pode falar assim, mas eu vejo uma igreja tão adoecida. Deus não vê com os teus olhos. Ele vê uma noiva perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ele vê a noiva que Ele idealizou para casar com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E o que acontece se eu
ou se você não é um daqueles que é encontrado pelos olhos de Deus para obedecer, nós ficamos como algumas pessoas lá na cena do Pentecostes. Lembra em Atos 2? O que aconteceu? Jesus tinha subido aos céus e o Espírito Santo foi derramado a toda a carne, cumprindo a profecia de Joel. E as pessoas começaram a falar nas suas línguas maternas, e eles estavam cheios do Espírito Santo, mas tinha um povo que estava olhando e, o que é aquilo? O que está acontecendo? Quando nós não encontramos nosso lugar nesse plano que Deus fez, quando existe a manifestação do Espírito Santo, nós não percebemos o que está acontecendo e nós não conseguimos entrar na história. A obediência que levou Abraão a deixar tudo que ele tinha para ir para um lugar que ele não sabia onde era. E a obediência, muitas vezes, se não todas as vezes, vai nos tirar daquela casa luxuosa onde ele morava, para fazer a gente habitar numa tenda de paninho. Nós vamos para um lugar extremamente desconfortável. Mas, estou me lembrando agora, quando veio, que trouxe o protestantismo para o Brasil, o Simonton, ele era de uma família assim, muito abastada, ele tinha um futuro bastante promissor, seguindo os passos do pai dele, e quando ele sentiu o chamado dele de vir para o Brasil, naquela época, os amigos falaram para ele: você é louco, você vai para uma terra onde os índios comem as pessoas, lá é extremamente perigoso. E aí ele fala aquela célebre frase, ele fala: não existe lugar mais perigoso para se estar do que fora da vontade de Deus. Ainda que eu morra, ele falou, ainda que eu morra, eu estarei fazendo a vontade do meu Deus. Aleluia. Segundo ponto que eu quero trazer, rapidinho mesmo, é que Provérbios 13, 12, fala assim: a esperança demorada adoece o coração. Ou a esperança tardia enfraquece o coração. E aí fala, na fala dela, na fala do Espírito Santo, por isso que eu posso compartilhar, porque não é dela, uma coisa muito importante. Como é que a gente faz para a nossa alma, para o nosso coração não adoecer quando a esperança demora? Porque não é fácil, né? Você nasce um dia, nasce outro dia, nasce um mês, nasce outro ano, e parece que a bênção do Senhor vem na outra casa, pula a sua, vai na outra e na outra. Não é fácil. E ela fala de vital importância. Quando o Senhor Jesus está ali no Getsêmani, ele está na última noite, ele vai ser traído, daqui a pouco vai ser entregue na mão dos malfeitores. Ele fala para os seus discípulos: vigiai. O que é esse vigiar? Quando a gente se converte ao Deus vivo e verdadeiro, o Espírito Santo vem e monta uma tenda dentro do nosso coração. Eu gosto muito desse verbo, tabernacular. Ele monta um tabernáculo no nosso, ele vem morar aqui dentro. Porque sempre foi desejo de Deus estar com o povo dele. Então lá no começo ele vinha na viração do dia, conversava com Adão e Eva, depois com Moisés ele vinha no tabernáculo, ele sempre quis habitar, só que depois ele manda Jesus, depois Jesus vem, Jesus se encarna, só que depois que Jesus volta aos céus,
Deus, então, Ele radicaliza total, Ele vai morar dentro. E aí Ele nos dá o quê? Um espírito novo, um espírito que quer as coisas espirituais, deseja as coisas espirituais. Como ela disse aqui, a gente ouve uma palavra e fala, eu nunca mais vou fazer isso. Por quê? Porque o espírito é novo. Porém, a carne não se converte. Nunca, nunca. Tanto que essa carne vai ter que ser trocada por outra. Ela vai ser feita novamente. E você vê isso muito claramente lá em Gálatas 5, a partir do 16 até o 22, eu acho, quando Paulo fala assim, a carne, ela sempre vai estar em guerra com o espírito. Por quê? Porque eles são opostos. O que a carne gosta, o espírito detesta. A nossa carne é preguiçosa, ela é indolente. A nossa carne quer comer e comer coisa que não pode. A nossa carne quer dormir, quer ficar no sofá, quer ver televisão, quer ver vídeo no YouTube. A nossa carne quer essas coisas que não edificam, que não constroem nada para o reino. E aí existe então essa luta. E por que então a fala de Jesus, vigiem? Porque nessa interface do espírito com a alma, o espírito tem que vigiar a carne. Mas para o espírito poder dominar sobre a carne, ele tem que estar forte. Paulo abre esse parágrafo falando assim, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. É uma balança de 2 pratos, quando um está lá em cima, o outro está aqui embaixo. E olha, todos nós somos humanos e carnais, como é difícil lutar contra os desejos da carne. Que luta eu enfrento todos os dias para poder calçar um tênis no pé e fazer atividade física que eu preciso, é ordem médica, é uma luta, mas eu não posso ouvir a minha carne, senão eu não vou. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso estar com o meu espírito alinhado com o Espírito Santo de Deus. E para isso eu preciso orar, jejuar e ler a Bíblia, não tem outro jeito. Vamos para o 3º ponto, que já está ficando comprido. Quando o anjo do Senhor a encontra, e ela fala, os olhos de Deus me viram, e eu estou vendo o Deus que me vê, o anjo fala para ela assim, reconcilia-te. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, na 2ª carta, no capítulo 5, verso 19, ele fala um verso precioso. Existem alguns versículos na Bíblia que são chave para a gente entender o resto. O que uma chave faz? Ela abre o nosso entendimento. Paulo diz assim à igreja de Corinto, Deus em Cristo, Ele estava fazendo o quê? Reconciliando o mundo com Ele. Em Cristo, Deus fez as pazes. Lembra que nós éramos rebeldes? Nós somos o povo que veio embora da rebelião. Nós estávamos brigados com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério é nosso. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 18, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. E às vezes, promover essa paz é difícil. Principalmente quando temos que pacificar ou criar uma situação pacificadora com alguém que nos feriu profundamente. Como é difícil. E sabe por que é difícil?
porque aí eu tenho que negar a mim mesma. Eu tenho que ir para a prensa do azeite, como ela falou, eu tenho que ir para o meu Getsemane. Eu tenho que ir matar a minha vontade, o meu desejo de vingança. Eu tenho que sacrificar o meu eu, se eu quiser fazer parte desse plano. Porque, como a Eide disse, os olhos de Deus estarem sobre nós, dá uma grande alegria de saber que o Deus Todo-Poderoso está olhando para você. Mas também dá um profundo peso de saber que tudo que a gente faz está descoberto e patente aos olhos dele. E eu quero então, nessa meditação breve, eu queria muito que os olhos de Deus nos encontrassem nessa noite. E que nós pudéssemos buscar do Senhor um discernimento de: será que nós estamos no lugar certo desse projeto de Deus? Eu gostei muito da fala da Eide, estou copiando tudo, Eide, desculpa. Quando ela falou assim: como foi bom, como está sendo bom hoje eu olhar para trás e ver quantas vezes eu neguei a mim mesma para fazer a vontade de Deus e poder hoje colher os frutos de todas aquelas negações. Aí sim, que o Senhor Jesus falou, né, que ele estava vendo o fruto do penoso trabalho dele. Foi penoso para ele, não foi fácil para ele. Mas ele disse sim ao Pai. Ele disse sim, eu vou matar a minha vontade. E nós que dizemos que somos discípulas de Jesus, o discípulo não é maior que o mestre. Nós temos que fazer o mesmo. Sim, Senhor, eu estou aqui, Senhor. É para isso que o Senhor me chamou? Sim, Senhor. Eu tenho que fazer tal coisa em tal lugar, deixar o meu conforto, eu vou, Senhor. Eu vou, porque eu quero ser aquela que está contado entre aquele povo que o Senhor olhou e falou: eu encontrei uma pessoa segundo o meu coração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nessa noite, diante de tudo isso que nós vimos, queremos agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que a nossa redenção, que veio de graça para nós, não foi uma graça barata, não foi uma graça qualquer, mas foi uma graça que custou ver o Senhor assassinando o seu próprio filho, porque ninguém matou Jesus, não foram os romanos, não foram os nossos pecados, não foram os judeus. Jesus se deixou morrer por amor a nós. E nós queremos, Pai, nós queremos ardentemente entender esse sacrifício que foi feito. Porque nós queremos sim estar nessa história com o Senhor. Queremos construir com o Senhor essa história que o Senhor poderia ter construído sozinho, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas na sua soberania, no seu amor, o Senhor resolveu construir essa história, contando com as nossas pobres e frágeis mãos. E nós queremos colocar o nosso coração diante do teu coração, para que o Senhor mesmo passe o prumo, o Senhor mesmo alinhe, Pai, a nossa vontade com a do Senhor. A nossa vontade é tão ruim, é tão pequena. Nós queremos aprender a ver como o Senhor vê.
a ver o todo da história. E precisamos que o Senhor nos ajude nisso. Somos tão pequenos, Pai, somos tão pequenos. E queremos sempre reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza, sempre dentro do nosso coração. E nós fazemos parte de um povo muito feliz, porque o Senhor nos amou do jeito que a gente é. Toda errada, toda torta, mas o Senhor amou, do jeito que nós estamos e somos. E não tem nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame mais ou nos ame menos, porque o Senhor decidiu que o teu amor é eterno, teu amor é inabalável, é constante. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade ao longo da história. Muito obrigado por todas essas pessoas que vieram antes de nós, nos ensinando tantas coisas preciosas. Obrigado por esses registros, Pai. Obrigado por essa lâmpada que nos mostra o caminho, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Muito obrigada, Pai. Obrigado por esse tempo passado aqui, onde nós vimos a Tua multiforme sabedoria na face das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, pelo Deus Emanuel que Tu és, Deus conosco. Muito obrigado, graças nós te damos e fazemos em nome de Jesus. Amém.